Nós trabalhamos, como somos pioneiros, no desenvolvimento disso, até porque herdamos isso quando, da vinda nossa da área de tecnologia, migrando para um outro setor. Nós trouxemos esses conceitos para fazer a aplicação. Vou dizer para vocês, não foi fácil. Toda vez que vocês tentam quebrar qualquer paradigma, existe uma dificuldade natural de qualquer ser humano. Primeiro, se a gente não conhece profundamente a tecnologia. Segundo, o novo às vezes nos assusta. E bom que assusta porque faz com que tenhamos algumas precauções a tomar com relação a os produtos, sua aplicação, principalmente a questão de homologação diante de alguns órgãos. Isso é muito importante. Mas se nós vamos falar de rádio, vocês vão perceber uma coisa. É bem velhinho, né? É bem velhinho, é bem velhinho mesmo. Em 1893, padre brasileiro, eu acho que ele era mais cientista do que padre. Fez essas transmissões, depois nós tivemos o Marconi, e eu estou falando isso de 1800 e pouco. Hoje nós estamos discutindo sistemas com tecnologias diferentes. O rádio, 1906, olha, considera-se a primeira transmissão da voz humana, ó, 1906. Em 1910, começam a surgir as primeiras rádios no mundo. Elas se propagaram mesmo depois da Primeira Guerra. Aí a coisa decolou. Em 21, olha aí, o primeiro sistema de rádio telefônico móvel. 33, a modulação FM. E, em 70, AT&T propõe o primeiro sistema telefônico celular analógico. Agora que nós estamos cortando sinais analógicos de TV, né? Até ontem estavam funcionando. É de 1970. Em 48, o físico húngaro cria o holograma. Vocês conhecem a tecnologia de holograma? Já viram o holograma? No Brasil, não, no último show do U2, eles fizeram uma apresentação e lá tinha uma apresentação maravilhosa de holograma. Está sendo usado para apresentações principalmente comerciais. É uma projeção no ar. Se vocês não conhecem, tentem conhecer, porque vai ser uma tecnologia que vai estar embutida em muita coisa daqui para frente. Mas ele é velhinho também, ó. 48. Não é nada novo. Ele apresenta a imagem 3D, principalmente em boates, eles fazem muitas apresentações, as pessoas criam, fazem projeções em cima de bonés e tal, é bacana, é muito legal. E isso é uma forma de sinalização, meu colega. Isso é uma forma de identificar alguma coisa. Hoje nós estamos aqui discutindo sistema sem fio, mas nós temos muita coisa ainda para discutir. Tem muita tecnologia que estão surgindo e irão surgir. Em 71, senhores, surge a internet, meio sem querer numa universidade, né? Em 91, começou a disseminação da internet. Em 2004 foi criada a norma de internet. Vocês percebam que nós temos aqui, e vocês são as pessoas que estão aqui, trabalham nesses setores, vocês vão perceber isso. O que nós temos aqui é o seguinte: a norma andando a norma andando devagar e a tecnologia voando. Voando. O porquê das coisas, que é um dos tópicos principais do seminário,
o porquê das coisas, de nós estarmos normatizando muitas coisas, e talvez o que vocês tenham normatizado ontem, amanhã tenham que rever. Porque o mundo é uma metamorfose de tecnologia. A equipe do Espírito Santo preparou checklist. Muitos dos outros grupamentos, dos outros estados não usam. Vão seguir o exemplo deles. Assim como o outro cria outro tipo de inovação que será copiado. Por quê? Porque se todos nós fecharmos numa ilha, não a de Florianópolis, obviamente, fecharmos numa ilha e achar que nós vamos resolver o problema do nosso país, a gente não resolve sozinho. Nós precisamos de tudo isso que está acontecendo aqui. Tecnologia tem que ser discutida em casa, na sociedade, no trabalho, para podermos ter aproveitamento. Aplicações inúmeras e fantásticas. Então nós temos aí, senhores, vocês percebam que nós temos aqui, de 71 para 2004, a criação da lei. Até então nós usávamos como? Usávamos. O drone. Tem legislação do drone? Vão ter que fazer. Por quê? Ele está atropelando. Ele está pedindo passagem. Porque nós chegamos num caos nas nossas metrópoles, e vocês que o digam aqui em Santa Catarina, quando a gente tem que sair ou entrar no continente 5 horas da tarde, né? Vocês sabem disso. Vai mudar todo o conceito da indústria de deslocamento humano. Conversava eu com o capitão, Hong Kong já encomendou as primeiras motos voadoras para fazer mapeamento e policiamento. Motos voadoras. Os mais velhinhos um pouco vão lembrar de um desenho animado chamado Os Jetson. Lembram? Tinha a navezinha que chegava em casa, a malinha que virava... Vocês lembram disso? Estamos chegando perto. Estamos chegando bem pertinho. Certo? Então, os drones estão aí já fazendo entregas. Por quê? Porque nós temos um trânsito caótico, não temos mais onde colocar carros, as nossas vias não tem como fazer alargamento de vias, porque tem população, nós temos problema de infraestrutura. Os drones vão servir para algumas atividades, vão surgir novas funções, novas profissões, novos mercados, novos impostos, nova roda de dinheiro, nova roda de relacionamento, em função de uma tecnologia que está vindo aí. Os sistemas de construção de aeronaves mudará o conceito também. Vocês percebam que o drone, para ele cair, o sistema de sustentabilidade dele é magnífico. São tecnologias que estão batendo na nossa porta pedindo passagem. Nós, talvez, meus netos, vão estar usando, ao invés de um carro, um drone para se deslocar. Certo? Tomara que isso aconteça rapidinho, né? Então, sistema sem fio, wireless, é uma coisa antiga, nova, entretanto, na sua aplicação. O sistema wireless, na verdade, é uma comunicação de rádio. E o que muda ele para o convencional? Se nós puxarmos bem para o nosso negócio, sistema de alarme, detecção de incêndio, o que ele muda efetivamente de um sistema convencional com fio e um sistema sem fio? A forma de comunicação. Hoje nós temos, quais os tipos de sistemas que nós temos hoje no mercado? Cabeado, wireless e híbrido. Vão aparecer outros daqui um pouco também. Até hoje, são essas 3 categorias que nós vamos ter. Vão aparecer novas outras categorias, com certeza. Isso é bom. Isso é bom, porque nós vamos estar exercitando outras coisas dentro das normativas.
outros questionamentos, outros quesitos, outros checklists, outros e outros. A tecnologia de radiofrequência, ele é só genérico, mas eu posso botar lá, olha ali, ó. Hoje, quem não tem um celular aí com acesso à internet? É motivo de piada que as pessoas chegam em algum lugar e dizem, qual é a senha? Não diz nem bom dia, qual é a senha do Wi-Fi? Hoje a conversa entre as famílias virou grupo. Virou grupo. Vou mandar um recado para minha mãe. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou dar oi para minha amiga, vou conversar com a minha colega. Ou seja, nós temos que estar conectados. E isso é um apelo muito forte das tecnologias, principalmente nos jovens. Nós, que já temos assim, mais de 50, ainda temos algumas coisas, alguns receios, algumas reticências com relação à tecnologia, por conta desse atropelo que ela nos faz. Então a gente fica um pouco mais reticente, e é natural isso. Então, hoje, quem não tem o controle remoto de televisão, quem não tem hoje controle remoto da garagem, etc., pensem nos controles que vocês têm, pensem. Foi uma evolução, porque os controles remotos primeiros que surgiram das TVs, tu apertava no botão da carcaça da TV, saía um aparelho comprido assim, com um fio, de uns 3 metros, sentava no sofá, tu não podia te mexer mais do que 3 metros, porque tu não poderia acessar o controle remoto interligado por fio da televisão, por exemplo. Não é? Certo? Então, são coisas que temos por aí. Vamos lá. Aplicabilidade, hoje, das redes sem fio, inúmeras. Vamos só pegar um exemplo aqui. Quando eu falar nesse sistema, principalmente voltado para o sistema de detecção e alarme, pensem na casa de vocês. O meu sistema de internet, como é que é? Se bem que uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Só pensem. Eu tenho um link chegando lá de internet, eu tenho um roteador lá, um access point dentro da minha casa, para eu ter lá os acessos ao meu celular, o meu Wi-Fi, eu ter acesso a outras coisas lá do meu computador também, sem precisar ter cabeamento. Pensem da mesma forma, só que de uma maneira um pouco mais ampla, certo? Então é isso que se faz. Hoje, as tecnologias dos rádios, os mais conhecidos e o pessoal que trabalha principalmente com automação, conhece muito bem isso, os rádios XBee. Essa tecnologia de rádio XBee são hoje de tal segurança que é usado, inclusive, nas pontas nas asas dos aviões, para ter comunicação interna dos aviões. Até, aliás, falando nisso, quem veio de azul para cá, já veio assistindo Sky, no avião, né? Veio assistindo filme, futebol, documentário, etc., etc. Graças a essas tecnologias. Os rádios XBee têm protocolos de segurança muito interessantes. Ele trabalha 802.15.4, diferente de internet. Aqui a gente tem que deixar bem claro uma coisa da outra. A tecnologia de sistemas de alarme de incêndio com fio precisa de internet? Não. Não. Ele cria a sua própria rede mesh, que a gente chama. Eu crio uma rede mesh no ambiente. É como se nós tivéssemos assim, vamos olhar o sistema de celular. Eu estou viajando e eu estou falando no celular e eu vou passando de antena para antena. Ou seja, eu continuo conversando, eu estou passando, mas por que isso acontece? Porque eu tenho uma rede, tipo uma rede mesh, que me dá essa autonomia, para mim poder conversar, receber, enviar dados. É o caso que nós vamos ver que são as centrais e seus periféricos. Vão estar conversando numa rede mesh única, própria e única
para cada tipo de cliente. Nossa visão é isso aí, ó. É uma central de alarme. Aqui é uma central, por exemplo. Aqui são roteadores ou retransmissores. Não interessa o nome que é dado comercial para isso, tá? Pode ser roteadores, retransmissores, não importa. Que conversam entre si, criando essa rede mesh e os periféricos conversando com eles. É muito simples. É um sistema normal, que se vocês pegarem agora e botar na cabeça de vocês uma planta que vocês analisaram, tira a parte de infraestrutura de fiação. Os projetos que são implantados com o sistema wireless não mudam em absolutamente nada de nenhum tipo de periférico. A única coisa que muda é a parte de comunicação entre eles. Então nós temos uma central. Opa, deixa eu voltar. Nós temos uma central e esses periféricos, todos eles com rádio. Todos eles com rádio. Esse sistema aqui, por exemplo, se eu colocasse aqui nesse hotel, por exemplo, ele teria uma rede. E se eu colocasse aqui do lado, nesta pousada aqui, outro sistema aqui do lado, outra rede. Ninguém sabe o que acontece aqui. Nem os daqui sabem o que acontece lá e nem os de lá acontece aqui. Por quê? Porque tem regras primárias da Anatel quanto a isso. Tá? Tudo isso aqui, senhores, não adianta nada nós estamos falando sobre isso aqui se nós não tivermos isso aqui. Anatel. É aqui que se define se pode usar aquele tipo de rádio, aquele tipo de frequência ou não. Primeiro, o produto com tecnologia wireless, os seus periféricos têm que ter selo da Anatel, ou seja, tenham sido passados no teste da Anatel, que graças a Deus tem laboratório credenciado para isso, né? Porque por resto está difícil. E não vejo o horizonte tão cedo. Tá? Então tem que ter selo Anatel. Por quê? Justamente para não colidir com a banda de celulares, a banda do rádio militar, para não atingir as bandas de TV e etc. Tudo lá especificado. Por isso que tem alguns equipamentos, por exemplo, principalmente europeus, que não adianta trazer para o Brasil. Ele é conflitante. Ele é conflitante. Então, primeiro tem que passar aqui. Aqui começa tudo. E eu falo de cadeira porque nós, quando começamos, há 12 anos atrás, e isso para efeito de tecnologia é velhice. 12 anos atrás, a primeira questão é isso aqui. Depois a gente tem que andar. Não adianta ter certificação disso, daquilo, daquele outro, etc. e tal, etc. Se não tiver o primeiro, esse aqui. Esqueçam. Esse aqui é o primeiro. E vou dizer, são 14 laudas de análise de laboratório. 14 laudas. É complexo. Muito complexo. Tá? Mas, que bom que é assim. A gente vai trabalhando como vocês para que as coisas fiquem corretas. O rádio, para vocês terem uma ideia, olha o tamanho do rádio ali, ó. Esse é o modelo de rádio, ó. Esse é um XB Pro. Aqui está a conexão dele, ó. Aqui conecta a antena. E isso tudo aqui é um rádio. Muito simplesinho. Importante. O rádio tem que estar homologado na Anatel e o produto que for usar esse rádio também.
é como eles chamam, quando eu embarco tecnologia, eu também tenho que cuidar para não ter os distúrbios que eu posso fazer. Quem tinha rádio PX aqui, ó, vou falar de coisa antiga. Quem tinha rádio PX, que às vezes precisava de mais potência com a antena, usavam o quê? Aí usavam uma bobina, né? Para ampliar o sinal. E aí o que acontecia? Parava perto da casa da Dona Maria, ligava o rádio, a coitada não assistia a novela dela. Por causa disso. Então, por isso que a Anatel, então, o rádio tem que ter esse tipo de... Tem que ser homologado o rádio e o resto também. Mas, hoje, sistema sem fio. Por que pede isso? Uma instalação rápida, segura, baixo impacto. Vocês imaginam pegar aqui um museu que tem paredes de 40, 50 centímetros e ferir todo o layout deles. Aqui prédios com os afrescos portugueses, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou botar um sistema de detecção? Uma biblioteca toda tombada, como é que eu faço tudo isso? Eu não estou aqui, senhores, fazendo nenhuma apologia de que sistema sem fio não funcione ou não mereça atenção. Pelo contrário. Eles existem, são necessários, mas também temos tecnologia. Nós não podemos desprezar tudo isso. O tempo médio de instalação, por exemplo, tem uma obra, ontem à noite terminei ali, 18 mil metros de cano pesado, infraestrutura pesada, 18 mil metros para colocar um sistema de alarme. 18 mil metros. Previsão de obra do sistema convencional, 6 meses. Esse sistema aqui, 30 dias. Bom, aí nós temos alguns fatores que são, assim, mais decisivos que a gente tem. Os orçamentos, por exemplo, eu quando pego plantas que mandam para nós examinarmos, baseado em cima do sistema, se tem uma planta rapidinho, temos assim, 1 hora está pronto o teu orçamento. 1 hora está pronto o teu orçamento. Tá? Porque eu não tenho preocupação com a infra, que é hoje um dos maiores custos que se tem hoje em infraestrutura. Antigamente eram outras coisas, mas hoje é infraestrutura. Infraestrutura está ficando muito cara. É que nem carro hoje. Carro está ficando com preço legal, mas a manutenção está alta. De alguma forma tem que voltar alguma coisa, né? Escalabilidade também. É muito fácil de ampliar. Por exemplo, se eu tivesse aqui um evento temporário, eu tinha aqui uma central, 40 detector de fumaça, etc, etc. Terminou o evento, o que eu faço? Tira tudo, bota numa caixa e vai para outro evento. Vai lá, instala de novo, começa tudo de novo. Termina, vai. Um prédio alugado, o que eu faço? Perco a bucha. O resto eu levo embora. Eu tenho que também proteger o investimento do cliente. Acho que aqui. Só para vocês terem uma ideia, assim, ó, produtos. Vamos ver aqui, só para vocês mostrar. Uma central dessa aqui, do tamanho desse retroprojetor aqui, ó, a nova já vai ser bem menor, é para 65 mil periféricos. Quantos? 65 mil. Tem que mudar a central? Não. Tem que fazer alguma coisa na central? Não. Ela foi feita para receber 65 mil periféricos. Ok? Ok. Desse tamanho. Eu, como sou chato e tenho uma cadeira na área de desenvolvimento, a central para mim poderia ser a metade. O tamanho do meu celular é um pouquinho maior, só um pouquinho mais profundo por causa da bateria só. Não precisa mais do que isso. Isso é tecnologia. Eu tenho pouco espaço na minha... As salas de operações hoje, vários monitores, não tem mais lugar onde botar computador para controlar tudo. Eu botar mais uma central de 1 metro, não tem nem espaço.
Aí, ó, são todos equipamentos, todos. Produto nacional, desenvolvimento nacional, por exemplo, no nosso caso. A gente prima muito por isso. Somos brasileiros. Aqui um problema sério, chamado manutenção. Vocês que fazem vistoria nas empresas sabem muito bem o que eu estou falando. Investem 1 milhão, 2 milhões e depois não fazem as periódicas como determina o artigo 10 da 17.240. Maior ciclo de vida, facilidade de uso, on demand, é feita para cada cliente. Nós saímos das séries, vamos direto para o cliente. Esta é a tua solução. Integração, eu posso integrar várias coisas, porque como eu não uso fio, por exemplo, no alarme geral, nessa empresa aqui, que é, por exemplo, a indústria química, eu quero que desligue aquela válvula lá. Dá para fazer? Dá. Me dá um contato seco. Eu quero que ligue o exaustor, eu quero que pressurize a escada, que eu faço. Não tem problema. E esse negócio funciona como? Os periféricos funcionam com bateria AA. Essa bateria que vocês têm aí pequenininha, assim, 1.5. Os periféricos usam 2. Duração, vida útil no equipamento em stand-by, 1 ano e meio. A placa que nós desenvolvemos trabalha com 3 volts. Qual sirene no mercado que trabalha com 3 volts? Não tinha, nós inventamos. Qual estrobo que trabalhava com 3 volts? Não tinha, nós inventamos. Também, porque não tinha. Detectores de fumaça com 3 volts, 2 bateriazinhas que não precisa comprar de ninguém, compra ali na esquina, compra a Rayovac ali. Vai ali e compra, troca. 2 parafusos com a chave Phillips, faz a manutenção no sistema. Bateria baixa, informou na central que está com bateria baixa do endereço X. Vai lá no endereço X, abre o equipamento, troca, bota a bateria, reseta e estamos conversados. Terminou. Quebrou o equipamento, o que se faz? Liga para a fábrica e diz, olha, o ID 021-040-37 quebrou. Ok, o senhor aguarda que está mandando outro. Bota o outro lá, segue a vida. Praticidade, simplicidade. E isso aqui, a questão de acabamentos, principalmente em hotéis, infraestrutura, isso tudo faz com que a gente use e mostre esses argumentos, principalmente quando tem que fazer obras um pouco mais complicadas. Uma aplicação aqui que tem aqui, ó, agora também, ó, vocês também. Nós temos agora, principalmente aqui, silos e armazéns, área X, área classificada, poeira explosiva em silos e armazéns. A RT 27 de São Paulo, a RT 22 do Rio Grande do Sul, NPT 2019 do Paraná, e assim vai. Muito trabalho vai ser em cima disso aqui. Né? Quanto menos estrutura eu tenho nessas áreas de risco, melhor para quem? Para quem instala, para quem vai dar manutenção. São aplicações, eu só botei um exemplo de aplicações para vocês. Só para vocês terem uma ideia. São aplicações que se faz aqui, em túneis. Tá? Só para terem uma ideia. Senhores, se fôssemos ficar falando ainda de sistema sem fio, ficaríamos conversando assim como qualquer das outras áreas que foram abordadas aqui, ficaríamos aqui por muito tempo. Né? Mas, como eu falei para o nosso colega, eu disse que uma das funções nossas, fabricantes, também é dividir
o conhecimento, dividir esse contato com vocês e ouvir, como eu ouvi de muitos aqui já, muitas coisas. Isso tudo forma um cabedal que nos é muito rico, tecnicamente, porque vocês são pessoas que estão no campo, vocês são pessoas que passam diariamente em várias edificações, de várias tonalidades, de vários tipos de layouts. Vocês aqui têm, principalmente aqui na região de vocês, uma questão muito preocupante, que são a parte de marina, que tem a parte de maresia que tem aqui, a gente percebe isso tudo, né? Então, são coisas que nós lá já não temos esse tipo de coisa, mas que o que eu estou trazendo aqui para vocês, dividindo com vocês, são nossas ideias, que hoje são válidas. Amanhã, como eu falei, poderemos estar falando de outras tecnologias. Os senhores vão estar tratando de outras tecnologias, mas que isso é muito importante. Eu fico à disposição, tem ainda um tempinho aí, né? Eu tenho meu amigo aqui, ele está me passando aquele papelzinho, mas se tiver alguma questão, se não der para responder agora, eu vou ficar aqui até o final, podem perguntar. O que a gente puder contribuir, será um prazer, tá? Mas antes de mais nada, obrigado novamente pelo convite. Vocês podem me acessar sem problema nenhum. Será um prazer dividir com vocês aquilo que eu também penso, daquilo que eu imagino. Muito obrigado, senhores. Alguns dos senhores têm algum questionamento para o senhor Osvan? Esse sistema tem alguma limitação quando o ambiente é muito compartimentado com paredes em relação à propagação do sinal? Nós, quando falamos de sistema de alarme, todo sistema de rádio, é o mesmo conceito quando a gente tem que estar usando uma estação de rádio e a gente está andando pela estrada. O mesmo conceito. Ele exige, sim. Mas, por exemplo, hoje, tu fores ver assim, esses rádios, eles chegam a ter assim, vamos falar por literatura, né? E por teste que a gente faz em campo. Linha aberta, 1.200 metros. Sem problema nenhum. Eu tenho, por exemplo, um caso aqui no interior aqui de São Paulo, que é uma indústria de alumínio, e que lá dentro não pega nada, nem telefone, nem rádio, nada, absolutamente nada. São túneis de 1 quilômetro, que tu pegas uma chave de fenda na mão, tal é a indução, que tu anda no caminho, vai andando no túnel, daqui a pouco ela está de pé, a chave de fenda. As paredes, todas elas são energizadas, para efeito de tirar o alumínio, né, para tu teres uma ideia. E o sistema está funciona muito bem. Certo? Então, tem limitações por layouts? Tem. Mas isso técnico que faz como vocês fazem a vistoria de ambiente para analisar o sinal, já faz isso e já projeta dentro da nossa proposta. Ok? Esse sistema foi feito um ensaio no Falcão Bauer. Justamente, a primeira coisa que a gente fez, quando nós trabalhávamos com a área de tecnologia, a gente fez o seguinte, a interferência dele, principalmente no quesito de funcionamento com outros equipamentos, sabe? Então, foi feito lá no Falcão Bauer, tem disponível, está no nosso site, os ensaios feitos lá dessa questão de interferência, principalmente interferência eletromecânica. Pois não? Boa tarde, aspirante César. Meu questionamento está justamente em relação a essa questão que o senhor mencionou da interferência. Eu vi várias características positivas que foram expostas aí na apresentação, mas que me parecem muito interessantes para o empresário. Nós do Corpo de Bombeiros, a gente está interessado que esse serviço esteja funcionando continuamente. Principalmente a central de alarme, ela não tem um espaço para ter falhas, ainda que temporárias. E, nesse sentido, assim, a gente sabe que obstáculos, sejam espelhos
elementos metálicos e até mesmo paredes prejudicam bastante esse tipo de sinal sem fio. Que tipo de certificação ou testes que esses equipamentos passam que vão me garantir essa disponibilidade contínua 24 horas? Em primeiro lugar, os nossos equipamentos são todos testados e homologados no laboratório da Anatel, que é principalmente a questão de interferência. Se ele aceitar qualquer tipo de interferência, já nem passa na Anatel e não recebe selo. Primeiro passo. Com relação a espaços, por exemplo, ambientes assim mais hostis, certo? Aquilo que nós falamos anteriormente. É sempre feito survey, né? E a gente aponta o que pode ser feito no local. Até hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho hoje, dentro de hospitais, principalmente a Albert Einstein, um dos clientes nossos, e lá tem um centro de tomografia que é muito avançado. E tu sabes muito bem que perto de tomografia não funciona nada, absolutamente nada. E hoje nossos sistemas funcionam muito bem. A Avenida Paulista é o maior congestionamento de sistema wireless do mundo, a Avenida Paulista. O sistema funciona lá, tem sua integridade, está funcionando muito bem, obrigado. Assim como o seguinte, nenhum sistema, tanto faz híbrido, sem fio, com fio, todo sistema, se ele não tiver uma coisa chamada manutenção de sistema, meu amigo, nenhum vai funcionar direito. Principalmente vocês que convivem com isso, tá? Eu acho muito interessante, surgiu até no Espírito Santo, eu estive conversando com um oficial, tinha uma ideia de umas empresas que eles queriam fazer os links com os bombeiros, inclusive. Né? Isso eu acho que hoje no Brasil, ainda nós aqui, ainda é um projeto assim, um pouco mais audacioso, que eles queriam linkar, inclusive, essas coisas direto no bombeiro, por ter mais rapidez no retorno no combate, principalmente aquelas questões que tem ali de celulose, não é? Que é uma questão perigosa, tem outras questões químicas, etc. Eu acho que nós vamos encaminhar para isso. Nós vamos ter um grande centro de dados, uma grande nuvem de informação e que a gente vai poder compartilhar principalmente com vocês, tá? Pois não? Só para responder assim. Nós temos aqui essas luminárias, certo? Cada roteador, ele dá um ângulo. Então, se você coloca o roteador no centro, ele vai te dar um ângulo de sinal. Isso é básico, todo mundo sabe disso. Se esse cara aqui te dá um alcance de 300 metros e eu coloco um cara a 150 metros, eu não estou fazendo redundância? Isso é o que diferencia. Então, quer dizer, depende muito da empresa de você fazer redundância sobre redundância. Se eu tiver 3 roteadores e tiver um acionador, se aquele cara parar, vai mandar o sinal para esse, ou vai mandar para aquele. Se esses 2 pararem, vai ter aquele. Tá? Então, cada projeto ele é feito conforme a planta, o PPCI do cliente. Normalmente, a gente coloca 2, 3 roteadores sobreposto, para que tenha redundância. Essa redundância, com fio, você não consegue. Com sistema sem fio, você tem a possibilidade, né, de ter redundância ou redundância e